crianças, tudo bem? Você já assistiu a introdução à crise das oligarquias. Você já viu o primeiro grande conflito entre São Paulo e Minas e você já viu como os anos 20 marcam o início da contestação ao domínio oligárquico. Só que para entender a crise das oligarquias é muito importante que você entenda o grande movimento de contestação ao domínio de São Paulo e Minas, que é o tenentismo. Bora lá ver? Tenentismo. A palavra tenentismo, ela vem a partir de um cargo que existe dentro do exército. Para a gente entender o que é tenentismo, nós precisamos voltar e pensar um pouquinho nos tenentes. Quem são os tenentes? Eu não sei quanto você conhece de hierarquia militar, mas tenente faz parte das patentes militares. É uma patente, é um cargo que existe dentro do exército. Só derrubei uma tampinha, está tudo bem, tá? O que eu quero que você perceba? Quando a gente fala de tenentes, nós estamos falando então de um cargo que faz parte do exército. Sim? E o exército se divide em patentes, em cargos. E os tenentes são cargos, são patentes que a gente poderia dizer que são patentes médias. Ou seja, não é o cara que é marechal, não é o cara que está lá em cima na hierarquia militar, mas também não é o soldado que acabou de entrar no exército. É alguém que já teve uma carreira, já começou a sua carreira dentro do exército. Só que geralmente, esses tenentes, eles eram jovens. Eram grupos de soldados que fizeram uma carreira até que rápida, tiveram uma ascensão até que rápida dentro do exército, alcançando essas patentes médias bastante rapidamente, sendo então soldados jovens, tá? O que eu quero que você perceba? Esses tenentes, eles vão questionar boa parte da estrutura que se montou no Brasil nesse momento. O que eles questionam aqui? O movimento tenentista, ele questiona basicamente três coisas. Primeira coisa, eu te falei que eles fazem parte do exército. E no vídeo anterior eu te disse que o exército é aquele que assume uma postura contra as fraudes eleitorais. Então o tenentismo vai questionar as fraudes eleitorais. Professor, quer dizer que eles são os grandes defensores da moral e dos bons costumes. Eles não querem roubar. De mamata is over. Calma, calma. A fraude eleitoral é aquele argumento que cola. A fraude eleitoral é aquele argumento inquestionável, porque o grande problema da república oligárquica é a fraude eleitoral. Então, você se colocar contra as fraudes eleitorais é uma bela forma de você marcar um posicionamento contra o governo e conseguir apoio fácil, porque todo mundo questiona isso. Mas esse não é o grande elemento, não é a grande bandeira de luta. Esses tenentes, eles vão lutar contra as péssimas condições do exército. E isso é algo que é tão real quanto o problema apenas deles. Tá? As péssimas condições do exército eram uma realidade daquela época. Só que isso não era um argumento para conseguir apoio. Quem vai defender melhores condições do exército? Uai, o próprio exército. Sim? Então, eles precisavam de um argumento um pouquinho mais abrangente para não parecer um movimento apenas em prol de interesses próprios. O tenentismo precisava criar um argumento que pudesse ampliar o apoio e não ficasse restrito a setores militares. E, obviamente, é um movimento contra o domínio oligárquico. Tá? Eu sempre te peço para você tomar cuidado com as generalizações. O exército, os tenentes. É claro que não todos os tenentes fazem parte desse movimento.
É claro que nem todo o exército defende a mesma coisa, mas o tenentismo, ele consegue reunir uma boa parte desses soldados, não apenas especificamente da categoria tenente, da patente tenente, mas nessas condições, soldados jovens, soldados que querem uma projeção, que têm uma intenção numa carreira política, sim. E aí começam a aparecer os primeiros levantes tenentistas. E o primeiro grande levante tenentista vai se dar em 1922. 1922, mesmo ano da Semana da Arte Moderna, mas sem relação nenhuma com a Semana da Arte Moderna, vai ocorrer uma revolta chamada Revolta do Forte de Copacabana. E eu acho que eu não preciso te contar que isso vai acontecer em Copacabana, portanto, no Rio de Janeiro, tá? O que é essa revolta do Forte de Copacabana? É o primeiro grande movimento tenentista da história do Brasil. A revolta do Forte de Copacabana vai se dar num contexto que você precisa conhecer, porque ele vai condicionar o início da revolução, da revolta, perdão. Qual é o contexto? O contexto é a disputa eleitoral. Quem eram os candidatos nessa eleição? 2 candidatos nessa eleição. De um lado, Arthur Bernardes, candidato pelo governo, o último candidato por Minas Gerais da República Oligárquica. Do outro lado, Nilo Peçanha. Certo? Nilo Peçanha era candidato da oposição. Olha como é interessante o conceito de dissidente. Se você é um garotinho, uma garotinha esperta e que vem acompanhando as aulas, eu te dei o nome desse caboclo aqui. Nilo Peçanha foi vice-presidente do Brasil no governo do Afonso Pena. E Nilo Peçanha acabou assumindo a presidência após a morte de Afonso Pena. Ou seja, esse cara já foi governo e agora é o candidato da oposição, porque o candidato do governo é o Arthur. É o Arthur Bernardes, que vou deixar grifadinho aqui para você, o candidato do governo. Sim, inclusive o candidato de Minas Gerais. E é muito louco isso, porque o Nilo Peçanha fez a sua campanha inteira esculhambando o convênio de Taubaté. Nilo Peçanha fez a sua campanha inteira esculhambando a proteção do governo aos cafeicultores. É um absurdo o governo destinar dinheiro público para salvar o cafeicultor. É um absurdo o foco excessivo do governo no café. O governo tem que abrir mão do café em prol da modernidade. O café está ultrapassado. O café não dá rédito ao Brasil. Nilo Peçanha assinou o convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté saiu com a assinatura dele como vice-presidente e agora foi lá meter o pau onde já se viu o governo fazer. Ele que fez, ô desgraça, certo? Então cuidado, olha como as alianças políticas elas são eventuais na República Oligárquica. Olha como a ideia de dissidência é uma ideia eventual, tá? Arthur Bernardes era o candidato do governo. E é interessante que Arthur Bernardes tinha um apelido extremamente irônico, por sinal. Arthur Bernardes, ele é conhecido na história como Seu Mé. Fala, professor, Mé? Por que Mé? Porque se dizia que ele era uma pessoa calma, ele era uma pessoa doce, ele era uma pessoa tranquila, de fala serena, de fala afável, amigável, quase um cordeirinho, como o cordeirinho faz, Mé. Por isso que Arthur Bernardes é chamado de Seu Mé. Mas na verdade, isso é uma baita de uma ironia. Arthur Bernardes é provavelmente o mais autoritário de todos os presidentes da República Oligárquica. Arthur Bernardes, os 48 meses de governo, em 30 quase, está em estado de sítio, não tem liberdades individuais. Arthur Bernardes é alguém altamente sangue quente, certo? Autoritário, impulsivo. Arthur Bernardes está longe de ser um cordeirinho, está muito mais para lobo mau, certo? E Arthur Bernardes era o candidato das oligarquias. Se o Arthur Bernardes é o candidato das oligarquias, todo mundo que é contra as oligarquias apoia Nilo Peçanha. Portanto, de que lado o exército está? O exército está do lado do Nilo Peçanha. Tá? É nesse contexto
que vai acontecer o início do levante dos 18 do Forte. Por quê? Porque na disputa eleitoral, na campanha eleitoral, houve dois problemas aqui. Primeiro elemento importante nessa campanha eleitoral chama episódio das cartas falsas. Olha você achando que fake news era um problema recente. Olha que coisa linda. Durante a campanha eleitoral, foram publicadas no Rio de Janeiro uma série de cartas esculhambando o exército. Esse esculhambando legal, chamando Hermes da Fonseca, aquele que foi presidente, de militar autoritário golpista, chamando o clube militar de clube dos militarzinhos bêbado, pegando pesado, esculhambando com a imagem do exército. E essas cartas, elas foram atribuídas a Arthur Bernardes. Essas cartas foram assinadas por Arthur Bernardes. Só que, como o próprio nome te diz, isso nunca foi feito por Arthur Bernardes. Arthur Bernardes teve a assinatura fraudada, certo? Aquilo, inclusive, foi parar naquele fiscal de assinaturas, agora me fugiu o nome aqui. Existe uma pessoa cuja profissão é fiscalizar assinaturas. E depois, essas cartas foram provadamente falsas. Arthur Bernardes nunca escreveu isso. Mas, durante a campanha eleitoral, foram criadas essas cartas para desestabilizar a candidatura do Arthur Bernardes, certo? E, ao mesmo tempo, houve uma acusação de fraude ao Arthur Bernardes. E aqui eu nem vou me dar o trabalho de tentar defender o coitado do Arthur, porque fraude eleitoral naquele tempo era dos dois lados, tá? Eu posso afirmar, sem medo de ser preso, o Arthur roubou, o Nilo Peçanha também roubou a eleição, porque todo mundo roubava a eleição. A verdade é que o que ganhava roubava mais do que perdia. Mas não é que tinha um dos dois que era bonzinho, honesto, nada disso. Fraude eleitoral era sinônimo de eleição naquele tempo. Então, dizer que o Arthur não fraudou, isso não tem muito como defender o Arthur. As cartas, sim. As cartas, de fato, não foram escritas por ele. O que acontece aqui? No meio desse cenário todo, começa um motim dentro do exército. Começa a se formar um motim dentro do Forte de Copacabana com um projeto de golpe. Um projeto de golpe. E o projeto de golpe era para se dar no Epitácio Pessoa. Professor, mas quem é esse? Epitácio Pessoa, o presidente que veio antes do Arthur Bernardes. A ideia era cancelar a eleição do Arthur Bernardes acusando-a de fraude. E aí, cancelada a eleição, os militares tomariam o poder. Acontece que, enquanto se armava o motim, provou-se que as cartas não eram do Arthur. Enquanto o motim ganhava força, veio a notícia, veio a confirmação de que as cartas eram realmente falsas. E as cartas sendo realmente falsas, o movimento perde força, porque começam a aparecer divergências dentro do movimento. Por quê? Havia um grupo que era contra o Arthur Bernardes em todos os contextos. Mas havia uma turma que se transformou em contra o Arthur Bernardes por conta das cartas falsas. Teve uma parte do Forte de Copacabana que não era contra o Arthur, ficou contra ele por conta do que ele disse do exército. Quando se prova que não foi ele que criticou o exército, que as cartas eram falsas e que aquilo na verdade foi uma armação ligada ao Nilo Peçanha para tentar desestruturar a candidatura do Arthur, uma parte dos soldados do Forte de Copacabana dá para trás, sai do motim. E aí o movimento racha. Uma parte é a favor de tentar realmente um golpe contra o governo e uma parte sai e se declara fiel ao presidente da República. Resultado, a revolta do Forte de Copacabana acabou se transformando num flop gigantesco, mas principalmente acabou virando o movimento dos 18 do Forte. Sabe por quê? Porque 18 soldados decidiram tentar um golpe.
18 soldados saíram do Forte de Copacabana, foram até o Palácio do Catete, cercaram o Palácio do Catete e exigiram a renúncia do Epitácio Pessoa, ainda antes da posse do Arthur. Então, o movimento do Forte de Copacabana, ele vai ser conhecido como a Revolta dos 18 do Forte. Sabe por quê? Porque foram realmente 18 pessoas que foram lá exigir a renúncia do presidente. Eu nem preciso te dizer que 18 pessoas não têm a mínima chance de derrubar um presidente da República. Eu nem preciso te dizer que não tem a menor condição de 18 pessoas promoverem um golpe de Estado. Na verdade, os 18 do Forte, a gente pode chamar dos 2 do Forte, porque os 16 foram mortos. Aliás, existe uma discussão aí, tem uns que falam que 2 sobreviveram, tem uns que falam que só 1 sobreviveu. O fato é, o movimento flopou miseravelmente. Mas os 18 do Forte mostram que havia sim interesses golpistas contra o governo, que havia sim setores militares que pretendiam derrubar o governo oligárquico. Os 18 do Forte, eles vão marcar um caminho. Que caminho é esse? Promover uma agitação política que levasse a um cerco ao Palácio do Governo e exigisse a renúncia do presidente. E é isso que vai se espalhar pelo Brasil. O movimento tenentista tem no Rio de Janeiro seu primeiro levante. Mas 2 anos depois, 1 ano e meio depois, em São Paulo, vai aparecer um segundo levante, a chamada Coluna Paulista. Tenentes paulistas também começam a questionar o governo das oligarquias e promovem um motim em São Paulo, duramente reprimido pelo governo. É interessante que a Catedral da Sé tem marca de tiro até hoje, por conta da guerra civil que se presenciou em São Paulo em 1924, certo? A Coluna Paulista foi um movimento de tenentes paulistas contra o governo, que uma vez reprimidos, fugiram para o sul. Sabe por quê? Porque no Rio Grande do Sul também tinha uma coluna, chamada Coluna Rio-Grandense. A Coluna Rio-Grandense era um movimento de tenentes gaúchos contra o governo oligárquico. Professor, mas eu já ouvi falar de uma outra coluna que não é nem paulista, nem rio-grandense. Eu sei. Você ouviu falar de um movimento que vai durar mais ou menos de 1925 a 1927 e que vai chamar Coluna Prestes, certo? Quem era esse cara? Porque a coluna chama Prestes. Prestes era um dos grandes líderes da coluna rio-grandense. O sargento Luiz Carlos Prestes liderou o motim lá no Rio Grande do Sul. A coluna Prestes, ela é a junção da coluna paulista com a coluna do Rio Grande do Sul. A coluna paulista e a coluna rio-grandense se juntam na chamada coluna Prestes. A coluna Prestes é um movimento tenentista, claramente de impulsionamento de ideias tenentistas, que tem como grande alvo o fim das oligarquias. Contra oligarquias. Só que a coluna Prestes, ela não tem condições de ela dar um golpe contra o governo. Então a coluna Prestes vai ter uma estratégia muito interessante. A coluna Prestes, ela vai andar pelo Brasil atrás de apoio. Professor, mas não vai andar pelo Brasil. O Brasil é muito grande, prof. Como assim eles andaram pelo Brasil? Eu só vou te dar uma dica. Eles começaram no Rio Grande do Sul. Eles bateram no Ceará. Eles passaram pela Bahia e fugiram pelo Acre. Eu acho que eu posso dizer que eles andaram pelo Brasil? Sim. A coluna Prestes, ela percorreu por volta de 25 mil quilômetros a pé, certo? A coluna Prestes percorreu por volta de 25 mil quilômetros a pé. Eu não estou te dizendo que andavam por rodovias principais, certo? Até porque eles eram um movimento à margem da lei, eles precisavam se esconder, certo? Eles percorrem o Brasil inteiro em busca de apoio e principalmente de distrair o governo.
A ideia da coluna Prestes era que ou ela conseguia apoio para derrubar o presidente, ou enquanto o governo ia para combater a coluna Prestes, alguém daria um golpe contra o presidente. Então a coluna Prestes, ela acaba assumindo um caráter meio de rolezinho, certo? Vai andando e vai, foi, acabou fundo. Porque ele andou pelo Brasil inteiro em busca de apoio, conseguiu apoio. Aliás, é muito interessante isso, porque eles vão se esconder do governo. Então eles vão andar por caminhos paralelos, vão ser abrigados em casas de família, eles vão receber apoio de famílias simples, que deram abrigo, que deram comida, certo? Mas a coluna Prestes, ela nunca teve força para de fato dar um golpe contra o governo. Sabe por quê? Porque na coluna Prestes existe uma enorme salada. Apesar de ser um movimento do tenentismo, dentro da coluna Prestes, você tem por volta de 1.500 pessoas. E nessas 1.500 pessoas, você tem ideias ligadas ao positivismo, ligadas ao tenentismo, mas também ligadas ao comunismo e inclusive ideias anarquistas. E aí você percebe que a salada é muito grande. Aí você percebe que a coluna Prestes, ela não tem uma unidade de pensamento. Aí você percebe que a coluna Prestes, ela sabe exatamente o que ela não quer. Ela não quer as oligarquias. Só tem um elemento comum que vai ser de fato defendido por todos eles, que vai ser a grande bandeira de luta, que vai ser o fim do voto aberto. Esse vai ser o único elemento de união da coluna Prestes. O resto são ideias profundamente divergentes. Tanto que os positivistas defendem a ordem, os anarquistas são contra o Estado. Os positivistas defendem, em quase todos os casos, a propriedade privada, os comunistas não. O tenentismo defende um governo forte e militar, os anarquistas são contra o governo. Perceba como a coluna Prestes, ela sabe muito bem o que ela não quer, mas ela não sabe exatamente o que ela quer, certo? Ela sabe que quer acabar com o voto aberto, ela sabe que quer depor as oligarquias, mas não é um movimento que tenha uma estrutura, que tenha força para derrubar o governo. A coluna Prestes, ela começa no final do governo Arthur Bernardes e vai se consolidar no governo do Washington Luiz, último presidente das oligarquias. E a coluna Prestes, ela, apesar de nunca ter sido derrotada pelo governo, porque o governo nunca conseguiu encontrar onde estava esse grupo conseguiu até chegar em 1.500 pessoas em determinados momentos, a coluna Prestes também nunca derrubou ou nunca conseguiu lutar contra o governo. A coluna Prestes nunca conseguiu dar um golpe contra o governo. E também ninguém aproveitou o embalo da coluna Prestes para dar o golpe contra o governo. Sabe por quê? Porque eles eram vistos como uma ameaça. O fato de terem ideias tão diversas, e principalmente essas ideias mais sociais, aterrorizavam setores de elite. Você não consegue um outro grupo social que abrace a ideia da coluna Prestes e fala, tá bom, agora nós vai lá e derruba o presidente. Sabe por quê? Porque esses caras podem ser um problema. Você acha mesmo que a elite urbana iria dar um golpe contra o governo sendo associada ao movimento com ideias comunistas e anarquistas? Não faria muito sentido. Outros setores militares dariam um golpe contra o governo sendo associados ao movimento que era considerado rebelde e com umas ideias razoavelmente subversivas. Então, a coluna Prestes, ela vai se enfraquecendo com o passar do tempo, até que já perto da região do Acre, os líderes acabam fugindo pela Bolívia, pela floresta, acabam fugindo para a Bolívia e acabam se autoexilando. E aí muitos deles, aliás todos eles foram expulsos do Brasil, eles não tiveram a volta permitida, e o líder, que esse nome vai ser bem importante daqui a pouco, o líder desse movimento vai voltar mais para frente durante a Era Vargas e vai se tornar uma personagem bem interessante aqui. O líder dessa coluna se chama Luiz Carlos Prestes.
tá? Esse movimento, ele foi derrotado, ou melhor, esse movimento se enfraqueceu. A gente não pode dizer que ele foi derrotado porque não chegou a ser formalmente derrotado, mas ele também não foi vitorioso, ele se enfraqueceu e acabou desaparecendo. O movimento tenentista é um movimento que começa com soldados jovens, vai ganhando corpo. Tem no Forte de Copacabana seu primeiro motim. Tem as colunas no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo, com manifestações fora do Rio de Janeiro. As colunas se juntam na Coluna Prestes, que percorre o Brasil atrás de apoio. Mas o movimento ele é muito amplo. O movimento tem ideias diversas demais e o movimento não vai para frente. Sabe o que isso significa? Que o tenentismo sozinho não vai conseguir derrubar as oligarquias. Mas quando esse grupo tiver algum outro sustento forte, eles vão conseguir. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.